O vencedor das eleições ainda não sabemos, mas temos alguns perdedores. Os institutos de pesquisa erraram bastante e podem perder mais, porque o Congresso Nacional está com ideias de criminalizar erros honestos. Luan, o que a gente tem para hoje? É isso mesmo, Hélio. Após os números das urnas não coincidirem com os levantamentos das pesquisas, a mentalidade intervencionista parece ter despertado no Congresso Nacional. O deputado federal e líder do governo, Ricardo Barros, apresentou um projeto de lei que propõe multa e prisão para os responsáveis por pesquisas eleitorais discrepantes. A medida valeria para aquelas pesquisas divulgadas nos 15 dias que antecedem as eleições. Segundo o texto, a discrepância seria crime, mesmo não havendo a intenção de fraudar a pesquisa. Barros acusa essas empresas de manipularem os dados para especular no mercado financeiro. Outra iniciativa partiu dos deputados Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi e Paulo Eduardo Martins, que declararam que vão pedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as empresas de pesquisas. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, também levantou o tom sobre os levantamentos, dizendo que é necessário reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisa que ganham dinheiro fazendo pesquisa, mas que erram por muito. Afinal, qual seria o melhor caminho? Para conversar sobre o assunto, o Linha de Fogo dessa semana recebe Andrei Roman. Ele é cientista de dados, doutor em ciência política por Harvard e cofundador e CEO da Atlas Intel, um dos institutos de pesquisa cujos resultados mais se aproximaram das urnas nestas eleições. André, o projeto de lei apresentado pelo Barros prevê multa e prisão para os responsáveis dos institutos de pesquisa. E também há a tentativa agora de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a conduta dos institutos de pesquisa nesse primeiro turno. Você acha que é justo esse movimento por parte do Congresso? Bom, acho que ao contrário de quase todos os outros presidentes de institutos no Brasil, depois do que foi o fiasco das pesquisas eleitorais nesse primeiro turno, eu me posicionei de maneira muito clara, admitindo que as pesquisas erraram. Inclusive, algumas das pesquisas Atlas, mesmo que a Atlas se destacou em termos de precisão neste ciclo, tendo a pesquisa mais próxima do resultado a nível nacional, e também em 9 de 11 estados onde a gente divulgou números de véspera. Mesmo assim, me parece que dentro dos resultados da Atlas, em alguns estados, houve uma certa super-representação da fortaleza do Lula, subrepresentação da fortaleza do Bolsonaro, bem menor do que em outros institutos, e acho que fui provavelmente o único que admitiu que existirão problemas, né? Acredito que nesse contexto em que as pesquisas por um terceiro ciclo consecutivo subrepresentam uma fortaleza do voto da direita, isso aconteceu no primeiro turno da eleição de 2018, aconteceu nas eleições municipais de 2020 e aconteceu agora no primeiro turno da eleição de 2022, um certo senso de revolta, né, de lideranças políticas deste espaço é justificado, certo? Me parece que tem que admitir que existiram erros e que as críticas são justas. Me parece, no entanto, que as iniciativas punitivas de judicializar o espaço das pesquisas, de criar mais burocracia, de criar penalidades, multas e pior, definir isso como crime e colocar crime de prisão, né? Me parece que tudo isso representa não apenas um exagero, mas um tiro no pé, porque não vai melhorar o problema pela frente, né? Andrei, Temos que pensar o que pode melhorar de fato a qualidade das pesquisas. E nisso, o meu remédio é sempre muito claro. Acho que precisamos de mais mercado, mais livre concorrência, mais competição, mais meritocracia, mais reconhecimento de institutos, empresas que fazem um bom trabalho, né? E críticas aos que fazem um trabalho que não é tão satisfatório.
Um instituto sem credibilidade, ele é um instituto que inevitavelmente vai perder espaço no mercado, né? A credibilidade talvez seja o maior capital, o capital mais importante de qualquer empresa no ramo de pesquisa, de qualquer natureza e principalmente pesquisa eleitoral. Então, assim, do meu ponto de vista, essas iniciativas, por mais que elas estejam amparadas num senso de justiça, que talvez é justificado, né, no contexto de erros tão grandes, eu acho que elas vão para um caminho que é o oposto do que a gente deveria estar defendendo, que é um caminho que tem mais mercado, mais livre concorrência, mais competição e não menos. Andrei, a que você atribui esse fiasco? Por que todos erraram? Vocês também erraram, mas erraram menos. A que você atribui a esse gigantesco erro? Eu queria diferenciar, Elio, porque assim, uma coisa é você errar 2 pontos, outra coisa é você errar 8 ou 10. E me parece que tem que diferenciar então, porque as fontes dos erros dos dois tipos podem ser muito diferentes. Também a gente vê no nível estadual certas dinâmicas que nenhuma outra pesquisa viu. A pesquisa Atlas, por exemplo, no Ceará, capturou corretamente uma virada, talvez a virada mais importante numa corrida para governador neste ciclo, a virada do Elmano de Freitas. Na Bahia, um estado em que as pesquisas sempre erram, a pesquisa Atlas chegou de maneira milimétrica próximo do resultado. Então, acho que não é bom a gente generalizar e colocar tudo dentro de uma caixa e dizer que a fonte do erro é a mesma e tomar um lado que diz errou ou não errou e pegar uma postura muito dogmática em relação a isso. Então, acho que temos que olhar as nuances são muito importantes nessa discussão. Os erros grandes, na minha opinião, de maneira geral, e não foi isso o caso da Atlas, foram relacionados a 2 questões. Má calibragem por faixa de renda, com superrepresentação do segmento até 2 salários mínimos em algumas das amostras dos grandes institutos, até 80%. A gente tem aí um dado de referência do IBGE, de 35% para o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, e temos a descrição amostral de muitos desses institutos, onde esse mesmo grupo representava mais de 55% a 60% das amostras. Quando você infla esse eleitorado de classe D e E, né, 80%, inevitavelmente você vai ferir o desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro, porque ele, de fato, até hoje, vai pior nesses 2 grupos, classe D e E, do que em qualquer outro. Ele tem uma votação muito menor. Justamente por conta disso, ele teve toda essa estratégia de aumentar o Auxílio Brasil, de fazer um apelo muito forte a esse eleitorado na tentativa de reverter essa situação, mas não conseguiu, tá? Inclusive, Andrei, desde 2021, a Atlas já tinha divulgado nota técnica alertando a respeito desse problema de amostra de outros institutos. Sim. Acho que vale a gente registrar aqui. Já tinha discutido, Luan, né? Muito tempo atrás eu lembro a gente ter falado sobre isso. É que, infelizmente, ninguém se atentou. Eu venho falando sobre isso. E, olha, é o tipo de coisa que eu poderia ficar quieto e nem discutir. Mas Andrei, falo isso desde 2021, desde o início daquele ano, e parece que nada foi feito. Então, isso é uma fonte muito importante do erro. Um segundo... Deixa eu te perguntar ainda sobre esse erro, perdão, Andrei. Mas me parece um erro óbvio. Se o IBGE tem como referência 35% da população nessa faixa de renda, como que esses institutos optaram, porque não foi uma amostra aleatória, eles optaram por ter uma amostra com 55% ou 60% dessa faixa de renda? Me parece muito baixo. Em geral defendem, eles defendem que eles não confiam no dado do IBGE, acham que o dado do IBGE pode ser desatualizado, o que eu discordo, ou eles não confiam no dado informado pelos próprios respondentes, porque eles poderiam estar de alguma maneira subrepresentando renda, não querendo declarar quanto que eles ganham de verdade. Então, por conta dessas 2 hipóteses, de que talvez o dado de referência ou o dado que entra na base de respostas
pode não ser tão confiável, eles dizem que eles preferem não ponderar, não controlar nesse critério. Essa é a resposta que geralmente é oferecida por isso. E o que eu tenho a criticar em relação a isso é, talvez isso seja um argumento razoável, desde que as discrepâncias não sejam tão grandes. Tipo, se houver uma discrepância de 35 a 40, ou algo assim, aí o argumento faria sentido. Mas de 35 a 60, acaba sendo uma magnitude que não parece razoável, nada razoável. Um outro ponto tem a ver com efeitos de interação humana na coleta da entrevista, né? Até não tanto tempo atrás eu achava que isso era difícil de comprovar. Eu não tinha dados sólidos para afirmar que de fato isso impacta, até porque a pesquisa Atlas, sendo uma pesquisa web, eu nem tenho assim o tipo de dado que eu precisaria para poder estudar o fenômeno. Na minha pesquisa não vai ter simplesmente por definição esse efeito de interação humana porque não tem entrevistador. Mas foram divulgados, por exemplo, alguns estudos, da empresa Futura, que cruzou a intenção de eleitores homens que foram entrevistados por outros homens com eleitores homens entrevistados por mulheres. E eles descobriram que homens entrevistados por homens estavam declarando uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos acima de homens entrevistados por mulheres. Se trata de uma diferença grande, aí você acaba se perguntando o que você faz, porque não deveria existir. Se o resultado realmente fosse a partir de uma seleção aleatória sem qualquer tipo de viés, o resultado não deveria ser impactado pelo gênero do entrevistador. Quando isso acontece, aí a gente dá conta de que esses efeitos de entrevista, como entrevistador, eles são relevantes. E uma vez que eles são capturados, identificados, acaba sendo bastante difícil entender como resolvê-los, porque você não vai saber efetivamente quem está falando a verdade. O homem que é entrevistado por um outro homem, o homem que é entrevistado por uma mulher. Ou se você for pegar uma média ponderada, como que você calcula os pesos de cada grupo dentro da média ponderada? Não é nada fácil abordar esse assunto, né? Esse fenômeno de voto tímido, ele é uma realidade não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, também no Chile. A gente viu isso de maneira muito nítida na votação do plebiscito para a adoção de uma nova Constituição, que acabou sendo rejeitado por uma margem muito maior do que as pesquisas com coleta tradicional estavam capturando, justamente por conta desse fenômeno de que não todos os eleitores estavam declarando que eles de fato acabaram fazendo no final, que era rejeitar o texto da Constituinte. No contexto do Chile, existiu uma mudança de ânimo, porque uma ampla maioria votou apenas um ano antes desse plebiscito a inaugurar a Assembleia Constituinte para reescrever a Constituição. Então, muitos dos eleitores acabaram mudando de ideia. Vendo o texto que saiu da Constituinte, eles decidiram rever a posição e não querer mais tirar a Constituição vigente no país agora. Essa mudança não é algo tão fácil para o respondente admitir, porque geralmente o respondente tenta se mostrar coerente, ele não quer declarar que vai mudar de ideia. Se você pergunta qual que é a chance de você mudar de ideia em relação ao seu candidato à presidência, sempre essa resposta vai ser exagerada em termos da chance real de que um eleitor pode realmente mudar de ideia, né? As pessoas buscam mostrar coerência numa tentativa de manter uma certa autoestima, né, e de projetar uma certa confiabilidade para um interlocutor. Então, esses efeitos de interação humana são relevantes e é por conta disso também que a gente acredita que nesse mundo digital, para o qual a gente transitou inevitavelmente ao longo da última década, pesquisas com coleta web acabam sendo cada vez mais adequadas, não apenas adequadas, mas muitas vezes mais precisas e mais confiáveis do que pesquisas tradicionais. Um pouco para essa questão de regulamentação que o Congresso estava discutindo, inclusive agora há pouco, as pesquisas no Brasil em período eleitoral elas são muito regulamentadas, né? Até mesmo os valores, a nota fiscal, tudo isso é registrado no TSE. E aí a pergunta aqui, já que o Congresso está discutindo isso,
Você acredita que existe alguma forma de aprimorar um pouco mais a legislação eleitoral relacionada às pesquisas? A Atlas ela atua em diversos países. Como que funciona a regulamentação em outros países? Tem algum benchmark, alguma coisa que você acha interessante trazer aqui para o Brasil que hoje não funciona aqui? Olha, Luan, em termos de aprimorar, eu queria tirar parte das regulamentações, das regras que existem hoje e que não fazem a menor diferença em termos da confiabilidade que as pesquisas têm. Muito A gente burocrático, tem né? aqui no Atlas várias pesquisas impugnadas, impugnações deferidas por juízes a partir de motivos que eu definiria como ridículos, certo? Como uma pesquisa de intenção de voto para o Senado, no Paraná, foi impugnada pela campanha do Álvaro Dias, né? E a impugnação foi deferida sob a motivação de que no questionário submetido no TSE não existia um termo de consentimento para acessar de dados pessoais no contexto da legislação LGPD, quando de fato a pesquisa nem lidava com qualquer tipo de dado pessoal, eram apenas dados não identificáveis de respondentes em termos de perfil demográfico, não tinha nenhum tipo de dado pessoal, CPF, nome, endereço de e-mail, o tipo de informações que a LGPD cuida, né? Então aí se tratou de um exemplo de um abuso, do meu ponto de vista, de um processo que os candidatos têm disponível de impugnar pesquisas e que muitas vezes acaba gerando impugnações completamente não justificadas. E olha só como isso atrapalha a vida de uma empresa. Você conduz a pesquisa, tem todo o custo de levantar os dados, de processar os dados, né? É um custo considerável, sabe? Esse custo pode chegar a R$100 mil, dependendo da pesquisa. Aí você tem uma impugnação a partir de um motivo trivial, que totalmente não procede, e esse dinheiro é queimado, sabe? Sem qualquer motivação, né? Depois, algum outro juiz pode dizer, não, de fato, essa pesquisa não deveria ter sido impugnada, agora podem liberar. A lei só acabou. E quem mais vai se importar com a pesquisa para o Senado do Paraná depois que o Sérgio Moro foi eleito, sabe? Isso aconteceu inúmeras vezes, então acho que a gente tem que ter uma certa cautela, assim, aprimorar. A primeira coisa que eu faria seria de reduzir um pouco as regras desnecessárias e que nada garantem um quadro mais adequado para a divulgação dessas pesquisas. A gente já tem muita legislação que não gera um resultado melhor. A gente tem multas, a gente tem todo um processo de supervisão de uma justiça eleitoral. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma justiça eleitoral, sabe? Então, criar mais regras do contexto de uma justiça eleitoral que já é muito burocrático, não me parece que é o caminho a ser seguido. Que a metodologia da pesquisa, de determinados institutos de pesquisa, ela está apontando para o que o cliente quer ouvir, né? Você acredita nisso ou você acha que é simplesmente uma metodologia falha, como você descreveu nos seus pontos? Pode ter as duas coisas, ele pode ter a metodologia falha que erra por incompetência ou por má metodologia, e pode ter a pesquisa que erra porque era para errar mesmo, porque era para ajudar, a intenção era de ajudar um candidato ou um grupo político, não de fazer um trabalho sério. Você pode ter as duas coisas, e as duas coisas acontecem, e eu vejo isso o tempo inteiro, só assim, não vou aqui, né, apontar o dedo para institutos ou exemplos em que isso aconteceu, mas geralmente pessoas que olham esse campo com alguma atenção vão perceber exemplos dos dois casos, assim. Agora, curioso, só um segundo, Luan, é curioso que o UOL fez um levantamento uns meses atrás, uns 4, 5 meses atrás, categorizando os institutos de pesquisa, né, pelo seu histórico, pela sua metodologia e outros critérios. E o engraçado é que o Paraná Pesquisa, a Futura e vocês, a Atlas, que ficaram melhor nas eleições, foram categorizados na pior classificação. Era só inverter a escala, aí dá certo. Era só inverter a escala que dava tudo certo. Então, me parece extremamente curioso, né, que isso tenha sido classificado assim. Você
Por que você acha que aconteceu isso? E a pergunta complementar, você acha que em breve, já que você acredita no mercado, mais concorrência, que os principais compradores de pesquisa vão parar de comprar, então, IPEC, ou vão diminuir bastante IPEC e Datafolha? O Atlas respeita todos os seus competidores. Respeita mesmo. E a gente pretende concorrer de maneira leal. O que a gente viu com esse selo da UOL foi um exemplo de jogo sujo e concorrência desleal, certo? Por quê? Porque se trata de um estudo que foi realizado a partir de um levantamento com especialistas anônimos que trabalham nos próprios institutos, ou seja, nenhum tipo de critério objetivo a partir de trajetória de resultados passados, descrevendo qual foi o período contemplado, quais eleições, quais resultados, quais pesquisas. Pesquisa é uma coisa sobre números, dados, evidências. Não pode fazer uma pesquisa qualitativa sobre qual que é o melhor instituto. E é justamente isso que eles fizeram. Uma pesquisa qualitativa onde basicamente perguntaram no grupo de amigos qual que é o instituto que você gosta mais, qual é o instituto que você gosta menos. E by the way, vamos perguntar isso para pessoas que trabalham em algum dos institutos que a gente gosta. E é até pior que isso, o instituto que acabou em primeiro lugar em termos de confiabilidade nesse ranqueamento acabava sendo o dono desse instituto, é o mesmo grupo empresarial que também é o dono do portal UOL que fez o levantamento, ou seja, se trata de um nítido conflito de interesse que poderia ser resolvido em tese com uma metodologia transparente, mas o que eles fizeram era tudo menos uma metodologia transparente, né? Então, esse conflito de interesse, inevitavelmente, fulmina na conclusão de que o levantamento foi enviesado e de má fé desde o início. A gente, inclusive, entrou com um pedido de direito de resposta, não foi dado, a gente está continuando a pedir esse direito de resposta na justiça, e em algum momento eu espero que a justiça vai deferir o nosso direito de resposta e todo mundo vai poder ler o que a gente acha muito detalhe sobre como esse levantamento do UOL foi feito. Foi um exemplo de jogo sujo e eu espero uma retratação desse selo e um pedido de desculpas público do portal UOL. André, não, mas pegando... E a segunda parte da pergunta, se você acha que os clientes vão diminuir as compras das pesquisas do IPEC e Datafolha que foram mal consistentemente? Não sei, Hélio, mas essa é a decisão dos clientes. Eu espero que a demanda por pesquisas de alta qualidade, a partir de evidências de que essas pesquisas são conduzidas corretamente, do ponto de vista metodológico, com rigor, com imparcialidade, com muita seriedade. Eu espero que a demanda para as pesquisas de institutos que comprovam uma trajetória de excelência vai aumentar ao longo do tempo. Complementar, pegando esse gancho, né, já que você defende que a gente precisa de mais concorrência, mais informação, mais crédito e mérito a quem acerta, você estava falando um pouco do levantamento do UOL, né, que tinha aí, na sua opinião, um viés, um conflito de interesse, e eu concordo com essa percepção, mas como que, então, é o mercado de certificação de institutos de pesquisa? Quais selos existem internacionais e que a gente pode, talvez, confiar? Bom, existem estudos públicos a partir de metodologias transparentes e qualquer estudioso do tema pode criar um. E não acho que existe qualquer tipo de clareza sobre quais são necessariamente os melhores estudos ou ranqueamentos. O que eu percebi no contexto brasileiro é que não temos, infelizmente, algo semelhante ao 538 nos Estados Unidos, um portal com muita reputação que acaba dominando as discussões sobre o tema a partir de competência sobre o assunto. Não temos simplesmente. Então, nesse contexto, Atlas criou o Pulsargraph, que é um repositório, um agregador de pesquisas, que também faz um levantamento a partir de uma metodologia, ao contrário da UOL,
completamente transparente, tanto é que a Datafolha ficou em primeiro a partir do nosso estudo por conta de resultados históricos de muito tempo atrás. A Datafolha costumava ter realmente acertos impressionantes até 3 ciclos atrás, não parece ser mais o caso hoje, mas o histórico continua sendo aquele, era um instituto de reputação muito boa. Então, a gente fez um ranqueamento em que o Datafolha aparece em primeiro lugar, o Atlas vem logo em seguida, temos o MDA, que é um excelente instituto que talvez, por não divulgar tantas pesquisas, acaba não sendo tão conhecido, mas se você olhar a trajetória do Instituto MDA, é uma trajetória de muita precisão em ciclos presidenciais no Brasil. E então a gente está tentando contribuir para esse debate, mostrando como que pode ser feito. Olha aqui, uma metodologia transparente, com critérios de avaliação, com todos os fatores mais relevantes sendo citados, desempenho objetivo, em termos de chegar próximo do resultado, mas alguns ciclos eleitorais são mais difíceis que outros para prever, então é importante também ter um desempenho competitivo, para penalizar aquelas empresas que apenas vão divulgar números em eleições fáceis, porque já se sabe mais ou menos onde o resultado vai ficar. Então tem toda uma fórmula que a gente achou apropriada para fazer uma avaliação do desempenho anterior dos institutos. E a gente colocou isso de forma pública. Acho que iniciativas assim, elas são bem-vindas para qualificar esse debate. Esse debate precisa ser qualificado. Participação no Linha de Fogo. Obrigado, Andrei. Eu que agradeço. Uma excelente noite a todos. Obrigado demais. Andrei, obrigado demais pela participação, mas eu queria aproveitar só mais um minutinho, se eu puder, aqui no bastidor. Qual que é o seu palpite de quem vai vencer a eleição presidencial? Alan, eu acho que é difícil o Lula perder. Ele chegou a 1,5 ponto no primeiro turno, numa eleição muito cristalizada, onde a maioria dos eleitores do Ciro e da Simone, todas as pesquisas, pareciam migrar mais para o Lula que para o Bolsonaro, sabe? Não é impossível para o Bolsonaro, mas acho que é bem mais provável que o Lula vença essa eleição. André, excelente entrevista. Gostei muito dos pontos e dos seus argumentos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aos dois. Valeu, André. Excelente noite para você, tá? Bom trabalho aí nessa reta final. A gente vai se falar. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Hélio, essa repercussão por parte de alguns parlamentares relacionada aos erros dos institutos de pesquisa nas eleições não sinaliza uma mentalidade intervencionista? A gente não deveria mais discutir o tema do que criminalizar? Sem dúvida. Primeiro, Luan, quero dizer que a entrevista foi muito boa e muito reveladora. Acho que o Andrei realmente tem uma visão holística da coisa inteira. Ele vai desde dizer que o que precisa mesmo é mais concorrência e livre mercado, a dizer que é uma excrescência nós temos uma justiça eleitoral. Eu concordo com ele, somos um dos poucos países do mundo que tem isso. Ele disse que tem regra demais, tem regras absurdas, multas absurdas. Por exemplo, ele citou a questão de uma pesquisa para senador que foi impugnada pelo candidato que estava em desvantagem, sob a alegação de que não havia um termo de consentimento de dados pessoais, que nem havia dados pessoais. Então, isso mostra o nível de burocracia e de politicagem na escolha das regras da justiça eleitoral. No fundo, é operar as regras e ter regras que são abrangentes o suficiente para você permitir uma interpretação politizada, né, e intervencionista. Então, achei que esse ponto dele é sensacional. Ele realmente acredita, ele respeita a concorrência e acredita no mercado como sendo a solução para o problema. Apenas comentando sobre esse projeto de lei, que eu não cheguei a ler integralmente, Luan, mas eu ouvi falar dos dispositivos que estão discutindo. A questão de criminalizar ou não criminalizar, só botar multa, para mim é relevante, mas menos importante do que a questão em si. Eu acho que as pesquisas elas estão medindo aquele momento, né? Elas estão tentando acertar, né? Quem está fazendo de boa fé, obviamente, está tentando acertar o momento da opinião pública naquele momento, 10 dias antes das eleições, 15 dias antes das eleições. Então, epistemologicamente,
injusto e impossível que você queira que no resultado da eleição seja o mesmo de uma pesquisa que foi feita 10 dias antes, 15 dias antes, quando mudou todo o cenário. É impossível você punir alguém baseado numa maluquice dessa. Não faz o menor sentido isso. Só atende a esses critérios de justiça que estão na cabeça das pessoas que querem, não, nós precisamos agora melhorar, vamos fazer essa regra. Não vai adiantar nada, porque não é isso que a pesquisa mede. Se ela passasse uma pesquisa que busca acertar o resultado, ela tem que jogar fora a metodologia que ela tem hoje, que é estatística, que é mal ou bem baseado em ciência, hard science, né? E tentar fazer uma outra metodologia. A gente tem que passar no vestibular, a gente tem que tentar presumir o que vai acontecer lá, porque senão nós vamos ser punidos. Então, está tudo errado. E o Andrei está certo, que tem que ter mais mercado e mais concorrência. Em relação a isso, né, ele também apontou, né, reconheceu os erros dos institutos e apontou principalmente 2 fatores, né, problemas da amostra de institutos que não estavam confiando em dados do IBGE e também problemas aí de viés, né, de quem responde à pesquisa muitas vezes não fica à vontade de ser perguntado diante de um entrevistador, né, seja presencial ou no telefone. Como que você enxergou essa questão, né, da tecnologia trazer também dessa questão de amostra? Me parece ousado e especulativo você chegar à conclusão de que você tem que usar um dado completamente diferente do IBGE. E me parece que isso explica, na visão do Andrei, isso explica bastante do erro. Ele disse que tem vários erros, o erro nem sempre é o mesmo para cada instituto de pesquisa, ele colocou esse qualificador, mas ele colocou um peso importante em institutos que escolheram, que apostaram, que especularam que a amostra tinha que ser enviesada para o cidadão de baixa renda, em uma parcela muito maior do que o IBGE diz que existe. Então, é uma ousadia tremenda, né? É uma aposta, e parece que essa aposta deu errado. Sobre a questão do segundo ponto, que também é muito interessante, e agora se chegou, pelo que eu entendi, a uma base científica maior em relação ao viés de gênero do entrevistador, né? Quando os homens entrevistam homens, eles são mais sinceros em dizer que votariam no Bolsonaro. Quando uma moça entrevista um homem, ele tende a dizer menos que vai votar no Bolsonaro, embora ele tenha essa intenção, né? Então, isso é um viés de desenho de entrevista física, que pode ser tratado por entrevistas físicas talvez um pouco mais elaboradas, que tentem tratar diretamente isso, mas que ele fez a venda do peixe dele. Ele acha que o método dele de fazer via web é melhor porque não tem esse viés de entrevista, né? E eu acho que tem um ponto que é relacionado com esse, mas não é exatamente o mesmo, que ele mencionou do voto tímido, que ele citou o exemplo do Chile, né? Então, a pessoa, independente do gênero do entrevistador, pode falar, cara, eu não sei se eu quero falar o que eu realmente penso e que eu vou fazer. E você ser tímido e falar uma outra coisa mais suave, para qualquer tipo de entrevistador, até mesmo na web, não sei se é o caso, mas isso mostra que há uma série de vieses que o Instituto de Pesquisa precisa conhecer e eventualmente tratar, se ele achar que isso é mais adequado. Ou seja, o que a gente sabe, Luan, é que os erros se compuseram, foram vários, e teve essa diferença de 8, 10, 12 pontos a maior de erro, né, em relação à diferença que houve, por exemplo, entre Bolsonaro e Lula. Então, eu quero ver como é que vai ser a metodologia ainda agora no segundo turno, se já vão ajustar, né? Não sei. Uma pergunta que a gente não fez ao Andrei, se ele acha que esses institutos de pesquisa que erraram tanto já estão ajustando a metodologia ou não, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. A metodologia vai estar disponível e a amostra vai estar disponível no site do TSE, a gente pode verificar. O Andrei também mostrou como que esse jogo pode ser muito sujo, né, Hélio? O levantamento do UOL parece que caiu do cavalo, né? Pois é. O levantamento do UOL, ele foi muito enfático, foi muito duro na crítica ao levantamento do UOL, chamou de desleal, porque foi um levantamento subjetivo, sem ser baseado em dados,
que é o que ele está defendendo. Ele citou o 538 nos Estados Unidos, que se ocupa a discutir realmente estatística, diferenças de métodos, resultados. E ele disse que fez um levantamento que foi até lá atrás, que deve ter sido com um tratamento estatístico rigoroso, né? E aí você está tratando de hard data realmente, e não palpite sobre qual é se a metodologia é boa ou ruim, palpite sobre o histórico. Não, ele, pelo que eu entendi, ele fez um levantamento que ele realmente mediu e apurou os desvios padrão, quem foi melhor ao longo de um período longo, para não punir por efeitos pontuais. Eu concordo com ele, que a gente no Brasil tem que ter muito mais uma discussão de números, uma discussão de técnicos em estatística, né, de gente de conhecimento profundo de estatística, para dizer, ó, cara, tá na cara que você errou aqui, né? Tá na cara que tu tá com uma amostra errada e tal, e essa discussão pode ser muito produtiva. Agora, isso posto, não existe, Luan, nenhuma discussão que seja melhor que a escolha do cliente sobre a pesquisa que é melhor. Porque é o cara com o dinheiro dele que quer saber a realidade. Eu quero saber a realidade hoje, não daqui a 10 dias que é a eleição. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero saber a realidade hoje, o retrato mais fiel possível hoje, porque eu vou precisar dessa informação ou para ganhar dinheiro, ou para saber o que eu faço da vida, e tudo isso envolve recursos, capital, né? Lucros e perdas. Então, quem paga quer o melhor resultado, e essa vai ser a única correção do sistema de pesquisa no Brasil. Maravilha, Hélio. Para a gente finalizar, os políticos estão querendo criminalizar os erros de institutos de pesquisas, né? Já pensou se a gente criminalizasse as promessas infundadas que os políticos fazem durante a campanha que eles acabam não cumprindo? Pois é, né? Imagina que seria incalculável, a estatística teria que ser revogada, porque a margem de erro passou de infinito. Menos regulamentação e mais mercado. Você concorda com o Andrei Roman e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, jornal que acredita no Brasil. Acesse também os conteúdos do Instituto Mises Brasil. Obrigado, Hélio. Até a linha de fogo da semana que vem. Grande abraço, Luan. Um abraço a todos.